canal do YouTube, meu canal. Então, boa tarde. Nós estamos dando início à 9ª aula da disciplina de Introdução à Economia do IFPA Campus Santarém, do curso de Engenharia Civil. E nós vamos dar início agora à nossa 9ª aula e vamos falar hoje sobre um tema chamado Introdução à Macroeconomia. Nós vimos falando até a 8ª aula sobre a microeconomia. E a partir de hoje, nas próximas, no caso, 9ª e 10ª aula, nós vamos falar sobre macroeconomia. E é um tema que eu digo a vocês que eu acho muito interessante. Penso até que é um pouco mais interessante do que a micro. A macroeconomia, ela tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Hoje nós vamos perceber isso aí. Vocês estão visualizando aí a apresentação? Sim ou não? Sim, professor. Professor, só tem uma pergunta quanto à quantidade de aulas. É porque não foi informado que a aula iria até dia 28, se eu não me engano. Até dia 28. Desse mês? Sim, 27 e 28. Acho que 28 fecharia. Não, pela minha programação, vocês têm aula até dia 29. A próxima aula, a nossa última aula vai ser dia 29, segunda-feira que vem. Dia 28, cairia no domingo. Então, mas a gente tem a 10ª aula terminando no dia 29. Essa foi a programação que o coordenador de vocês me enviou. Então, eu tenho um roteirozinho aí, e a nossa última aula é dia segunda-feira que vem. Porque vocês vão entrar de recesso, seria isso? Nos foi informado que os professores estão, a maioria dos professores conversaram sobre isso com a gente, estão dizendo que vai acabar, acho que a última aula vai ser na sexta. Uhum. Aí 27, 28 vai ser só para fechar a nota, foi o que passaram. Se tiver errado, alguém me corrija. Eu tenho até a programação aqui, vou mostrar aqui para vocês. Que é uma coisinha que eu sempre gosto de ter. Calendário, pecuária, engenharia. São vocês. Abrindo aqui o calendário, tá, gente? Foi enviado pelo coordenador de vocês. Bora ver se eu estou enganado. Olha aqui, ó. 29. A última aula de vocês. Aqui, ó. Na minha programaçãozinha que foi enviada. Última aula, a 10ª aula, é 29 de março. Eu não sei como é que está o calendário de vocês, mas existe uma programação de férias docentes, mas é a partir do mês que vem. A partir de abril. Existe algum... Acho que, se não me engano, a partir da primeira semana de abril, no calendário de vocês, realmente, aparece o férias docentes. Mas, inclusive, eu não estarei de férias. Porque eu não estou naquele período lá de férias. É uma dúvida que eu vou tirar com o coordenador de vocês, mas de antemão já digo para vocês que, pela minha programação, vocês ainda têm mais uma aula, tá? Ok, professor. Então, preparem-se. A última aula vai ser a aula mais interessante. A gente deixa sempre o melhor para o final. Então, gente, voltando lá ao tema que nós falamos, nós vamos falar sobre Vamos começar a falar sobre a macroeconomia. A gente sempre começa com um panozinho de fundo, né? E aí eu pergunto para vocês gostam de pão quentinho toda manhã? Sim ou não? Vamos lá. Responda aí no chat. Sim, né? Não, sim não. Esse sim foi antigo aqui, Luiz. Devem gostar, né? Vamos lá. Então, pois é, até o preço do pãozinho, ele está atrelado à economia. E ele está atrelado a um negócio chamado agregado econômico, que é um tema, uma palavra nova, que nós vamos falar hoje para vocês, qual é o significado dela, certo? E nós temos como plano de fundo uma empresa chamada Farinha Tapajós,
que ela foi fundada no ano aí de 68, e é uma empresa muito bem sucedida na região norte. A mesma tem uma forte atuação na produção de farinha de trigo e misturas para bolos e derivados do trigo de um modo geral. Porém, atualmente, essa empresa ela vem sofrendo muitas oscilações em decorrência de fatores externos, crises financeiras, questões cambiais, e tudo isso interfere diretamente no resultado dessa empresa. Será que tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia? Por exemplo, falando lá do combustível, a farinha Tapajós, ela é uma empresa com clientes em todas as regiões e com um amplo portfólio de produtos, como a gente já falou ainda há pouco. Porém, todos os clientes delas, eles estão sujeitos às ações macroeconômicas, crises financeiras nacionais e internacionais, alta do dólar, queda na poupança e na renda, alta de juros, queda na produção e a falta de investimentos. E aí, vocês acham que todos esses fatores, eles afetam a empresa Farinha Tapajós e os seus clientes? Fala alguém aí, o que vocês acham? Sim, né? Com certeza. Vamos só destacar algumas coisas aqui. Uma crise internacional, que é o que a gente está vivendo agora. Se houver, por exemplo, uma crise internacional lá do outro lado do mundo, lá na China, se a China, por exemplo, ao invés de um crescimento de 2 dígitos, passar a ter um crescimento de apenas 1, isso vai afetar o mercado mundial como um todo. Até mesmo você. Aqui em Santarém, no oeste do Pará, você vai ser afetado se uma crise mundial em grandes proporções atingir o planeta. Por quê? Quando há uma queda na produção, quando há uma queda na demanda de produtos, todos os países sofrem, porque se a China deixa de comprar, se ela deixar de comprar nosso aço, a indústria do aço nacional ela vai sofrer consequências. Se a China deixar de comprar nossa soja, vai deixar de entrar dólares na nossa economia. Se a China parar de crescer, o nosso país ele é diretamente afetado, pois a China é o nosso principal e maior parceiro econômico. Então, um movimento negativo do outro lado do mundo, lá na China, pode afetar o preço do teu cafezinho, pode afetar o preço do combustível, pode afetar muitas coisas na sua vida. Da mesma forma, a alta do dólar. Por que a alta do dólar vai afetar a farinha Tapajós? Digamos aí que 70% aí na verdade, eu não sei qual é esse percentual, gente, eu estou chutando. 70% aí da farinha de trigo nacional, da farinha de trigo que é consumida no Brasil, ela é importada. Eu sei que uma boa parte da farinha ela é importada. E a alta do dólar, ela afeta diretamente o preço do pãozinho. Porque se o dólar está muito alto, a farinha de trigo vai aumentar de preço, porque nós compramos a farinha de trigo no preço da cotação do dólar. Então, se a cotação do dólar está muito alta, consequentemente, o preço da farinha de trigo vai aumentar muito. Porém, tem uma consequência positiva nisso aí. Porque se a nossa moeda se desvaloriza muito, os nossos produtos eles ficam mais baratos no mercado internacional. Ou seja, a soja brasileira fica mais barata, o aço fica mais barato. Todos os nossos produtos eles acabam ficando mais baratos, porque o dólar estando mais caro, os importadores, no caso, os outros países, eles vão poder comprar o nosso produto a um preço mais em conta. Queda na poupança e na renda repercute diretamente, porque se as pessoas têm queda na sua renda, elas não vão comprar mais pão, elas vão diminuir a quantidade demandada de pão. Alta dos juros. Professor, o que alta dos juros tem a ver com o preço do pãozinho? Senhores e senhoras, se o governo nacional decide aumentar a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica de juros, as pessoas que têm reservas financeiras, elas vão correr para o mercado financeiro. Hoje a taxa de juros está muito baixa,
mas ela já foi muito alta. Então, eu tenho R$ 2.000. Se eu sei que a taxa de juros está alta, eu vou pegar o meu dinheiro e vou aplicar no banco. Porque eu sei que esses meus R$ 2.000 vão crescer, vão se transformar em 4 num período de curto muito tempo. Mas se a taxa de juros está muito baixa, por que eu vou colocar meu dinheiro lá no banco? Eu vou investir meu dinheiro. Eu vou comprar umas camisas para me vender. Eu vou comprar alimento. Eu vou mandar um lanche. Eu vou investir meu dinheiro, mas eu não vou investir no mercado financeiro. Eu não vou investir meu dinheiro comprando títulos públicos do governo federal. Eu vou investir meu dinheiro em outras coisas. Queda na produção, falta de investimentos. Da mesma forma, se houver uma queda na produção, se os empresários não confiarem na nossa economia, isso também traz consequências negativas. Porque se os empresários deixam de investir, a tendência é que a inflação tome conta. Porque se não houver oferta suficiente para a demanda das pessoas, acontece o que está acontecendo com o preço da carne. O preço da carne está lá nas alturas, lei da oferta e da demanda. A demanda está alta, porém a oferta não conseguiu acompanhar. Existe um outro fator também que influencia o preço da carne, que é a cotação do dólar está muito alta. O que é mais vantajoso para o pecuarista? Vender em dólar ou vender em real? O que vocês iriam preferir? Vocês queriam receber o salário de vocês em dólar ou em real? Eu queria receber em dólar. Então, o pecuarista, ele pensa da mesma forma. Ele prefere exportar a sua produção do que vender para o mercado interno. E não existe nenhum tipo de regulação, deveria existir, mas não existe nenhum tipo de regulação nesse sentido. O governo não interfere nisso. Ele não dita regras para que o produtor nacional reserve uma fatia da sua produção para o mercado interno. Não existe nenhum regramento nesse sentido. Eu lembro que, recentemente, eu acho que foi o preço do arroz e do feijão, não lembro qual foi deles, mas o governo ele zerou a taxa de importação, se eu não me engano, do arroz, ou seja, e poderia entrar arroz estrangeiro no Brasil sem pagar impostos para poder tentar baixar um pouco o preço do arroz, porque o arroz aqui estava muito caro por conta do dólar. O dólar, num preço muito elevado, fez com que os produtores preferissem exportar ao invés de vender no mercado interno. Desculpa, gente. Voltando aqui. A macroeconomia, ela estuda a atividade econômica como um todo. Ela analisa o comportamento de grandes agregados econômicos, como a renda e produtos nacionais. O nível geral de preços e desemprego, etc. Ela não engloba mercados específicos e ela permite uma melhor compreensão dos fatos mais relevantes da economia e luta pelos seguintes pontos. Quer dizer o seguinte, senhoras e senhores, a macroeconomia ela não está preocupada com a produção lá da Honda, lá em Manaus. Ela não está preocupada se a produção da fábrica da Honda diminuiu. Ela quer saber dos agregados econômicos como um todo. O que é agregado econômico, professor? O agregado econômico é a soma das riquezas, é a soma da oferta e das demandas de todas as empresas. Então, o agregado econômico, inclusive, ele é uma base para a gente calcular o PIB do Brasil, ou seja, a riqueza do Brasil. E ela não engloba mercados específicos, como eu disse para vocês. Ela não está preocupada com a produção da Honda. Ela está preocupada com toda a produção nacional. Está preocupada com toda a demanda nacional.
e ela verifica alguns pontos relevantes da economia. O alto nível de emprego, a estabilidade dos preços, a distribuição justa da renda e o crescimento econômico. Falamos um pouco de cada um deles. O alto nível de emprego. A macroeconomia está preocupada se existe uma parcela das pessoas muito grande que está desempregada. Infelizmente, nós sabemos da nossa realidade hoje. Nós temos aí em torno de 15 milhões de desempregados, e isso é um problema macroeconômico, porque existe muita gente desempregada, e a macroeconomia ela faz estudos para tentar reverter essa situação. A estabilidade dos preços, que é o controle da inflação, por assim dizer. Distribuição justa da renda. Nós temos no Brasil um negócio chamado má distribuição de renda, aonde poucos têm muito e muitos têm pouco. E a questão do crescimento econômico. Falando sobre a geração de empregos, existe um negócio meio sem sentido, isso que eu vou dizer para vocês, mas é como funcionam as coisas. Quando a economia está aquecida, quando a economia ela está em crescimento, a geração de muitos empregos, ou seja, o pleno emprego, ele traz uma consequência. Sabe qual é a consequência do pleno emprego? É um negocinho chamado inflação. Sério, professor? Quer dizer que se todo mundo estiver trabalhando, vai ter inflação? Sim. A tendência é que haja inflação. Por que que vai haver inflação? Porque se todo mundo está empregado, todo mundo está consumindo. E a indústria tende a não conseguir ofertar para todo mundo que está demandando a quantidade suficiente. Se a oferta for menor do que a demanda, o que vai acontecer com os preços, gente? O que nós aprendemos? Os preços sobem. Então, o governo ele fica numa gangorra. Por quê? Se o governo estimular muito a criação de empregos, se o governo focar muito na questão de que todo mundo deve trabalhar, a inflação vai subir. E as pessoas elas vão ficar insatisfeitas da mesma forma. Se houver o desemprego muito alto, as pessoas vão ficar insatisfeitas. Se a inflação subir muito, as pessoas vão ficar insatisfeitas. Um pouco antes da pandemia, não sei se vocês recordam, que mês após mês, o nosso país estava sofrendo com um sintoma chamado deflação. Professor, a deflação, o que é a deflação? A deflação é a queda dos preços. A inflação é quando os preços sobem. A deflação é o contrário, queda dos preços. E isso que estava ocorrendo no nosso país, ele era um sinônimo, ele era um sintoma da baixa produção industrial, da baixa demanda pelos produtos. Como as pessoas não estavam trabalhando, como as pessoas não estão sem renda, a população está num processo de empobrecimento, estava no processo de empobrecimento, o que aconteceu? Os preços estavam caindo. Não estava havendo demanda pelos produtos. Então, a tendência era de queda. Eu acompanhei algumas reportagens afirmando que o aluguel estava caindo, o preço de alguns alimentos estava caindo. E teve um fenômeno que ocorreu agora durante a pandemia, que foi o auxílio emergencial, o que foi que o auxílio emergencial fez? Ele aqueceu a economia. Pelo aquecimento da economia, como entrou muito dinheiro na economia, as pessoas começaram a comprar, as pessoas começaram a demandar produtos, e as empresas não conseguiram atender essa demanda. Como elas não conseguiram atender a demanda, os preços subiram. Preço da carne, preço dos alimentos, preço dos veículos, a gasolina subiu não por isso, ela subiu por conta do preço do petróleo, do preço do dólar.
e o preço do petróleo, do barril do petróleo no mercado internacional. Então, temas como emprego e inflação são temas de curto prazo. Crescimento econômico de longo prazo. Os problemas macroeconômicos são o crédito, o crescimento econômico, a moeda, a inflação, o desemprego, os juros da economia, os juros que são cobrados, balança comercial e finanças públicas. Falando um pouquinho sobre cada um desses temas. Por que esses temas eles são problemas da macroeconomia? Como eu disse a vocês, como o nome já diz, a macroeconomia ela está preocupada com a economia como um todo. Ela não está preocupada com problemas específicos, com problemas pequenos. Ela está preocupada com crédito. Será que vai haver crédito suficiente para os empresários poderem emprestar, investir em maquinário, investir na contratação de funcionários? Como está o crescimento econômico do Brasil? Ele está no nível adequado? Será que nós precisamos investir mais? Como está a moeda? Ela está desvalorizada? Como é que está o real frente ao dólar? A inflação, será que a inflação está corroendo os nossos salários? O desemprego está alto? O que nós podemos fazer para diminuir a taxa de desemprego? Os juros, como é que estão? A balança comercial, senhoras e senhores, não sei se vocês acompanham no jornal, mas a balança comercial nada mais é do que a entrada e saída de moeda estrangeira. Quando o nosso país exporta muito, entra muitas divisas, entram dólares na nossa economia. Quando o nosso país importa, por exemplo, lá da China, um monte de iPhone, um monte de peças para carros propriamente dito, então a nossa balança comercial ela passa a ser negativa. Quando você importa mais do que exporta, a tua balança comercial ela fica negativa. E consequência disso é a alta dos juros. Por quê? Fica mais caro o crédito, fica mais caro emprestar dinheiro de fora do Brasil. E isso traz uma consequência negativa. Então, é extremamente positivo que a nossa balança comercial sempre esteja positiva. Finanças públicas, avaliarmos quanto que o governo está gastando com a sua máquina, ou seja, com os servidores, com os órgãos, com as fundações, enfim. Para o governo alcançar os seus objetivos, ele usa uma série de instrumentos. Quando vocês terminarem aí o curso de vocês, se que vocês quiserem fazer concurso para bancário, essa aula de hoje é o arroz com feijão do bancário. É o arroz com feijão do concurso para entrar no banco. Então, você vai ter que entender essas políticas. Quais são essas políticas que o governo usa para tentar controlar a questão da macroeconomia? Política fiscal são as ligadas aos impostos, que estimulam ou não o consumo das famílias, o controle de despesas com o funcionalismo. Gente, como é que eu posso controlar a inflação? Quais são as ferramentas que eu posso usar para controlar a inflação? Uma das ferramentas é a política fiscal. De repente, está circulando muito dinheiro na economia. Eu vou aumentar os impostos. Se eu aumentar os impostos, vai diminuir a quantidade de dinheiro que circula na economia. Com menos dinheiro na economia, menor será a demanda das famílias por produtos. Consequência disso, a queda da inflação. Então, uma forma que o governo usa para controlar a inflação é o uso das políticas fiscais. É injusto? É, mas é uma forma que o governo usa. Política monetária, relacionada à quantidade de moeda na economia, envolvendo o controle também dos bancos. A política monetária, existe um negócio chamado... eu estou querendo lembrar o nome do termo, mas todos os bancos, de um modo geral, eles precisam reservar parte dos depósitos à vista, e essa parte dos depósitos à vista, em dinheiro, em espécie, são enviados para o Banco Central. Compulsório, lembrei o nome da palavra, compulsório. É uma política monetária utilizada pelo Bacen para controlar a quantidade de moedas na economia como um todo.
O compulsório serve para quê? Também para controlar a inflação. Porque os bancos, eles têm uma capacidade que nenhuma outra instituição tem, que é criar moeda. Como que o banco cria moeda? Imaginemos o seguinte, eu vou lá no banco e deposito R$ 1.000 na minha poupança. O banco vai emprestar ele vai pegar esses meus R$ 1.000 e ele pode transformar esses 1.000 em 2.000, porque ele vai pegar esses 1.000 e ele vai emprestar para várias pessoas. E ele vai receber de juros muito mais do que os R$ 1.000 que eu deixei lá no banco. E ele vai transformar esses 1.000 em 3.000. Então, o banco ele tem essa capacidade de criar moeda. Para tentar controlar um pouco essa criação de moeda dos bancos, o Bacen ele estipula um negócio chamado compulsório. Os meus R$ 1.000, o banco só pode emprestar 700. 30% o banco tem que destinar, ele tem que depositar lá no Banco Central, lá no Bacen. Para que isso, professor? Como eu disse para vocês, para controlar a inflação. Porque se deixar os R$ 1.000 na mão do banco, o que o banco vai fazer? Emprestar tudo. Além disso, o compulsório, ele também serve como uma garantia, caso o banco venha a quebrar, o banco tem um dinheiro depositado lá e ele vai pagar os investidores até o valor de R$ 300.000. Então, se você tem até 300 mil no banco e o banco quebrar, existe um fundo garantidor que é mantido pelo Banco Central, aonde você, se você tem até esse determinado valor, o fundo garantidor vai te pagar o dinheiro que você tinha depositado lá no seu banco. Mas eu digo para vocês, por incrível que pareça, o nosso sistema financeiro, o nosso sistema bancário é um dos mais avançados do mundo. Tudo por conta da inflação do passado. A inflação ela transformou os nossos bancos nos bancos com a maior solidez no mundo. Política cambial e comercial são voltadas ao setor externo da economia. Ou seja, são as políticas que eu uso para tentar exportar mais nossos produtos finais. Política cambial, ela vai cuidar do valor da moeda. Quem define essas políticas? O Bacen. Se vocês ouvem falar aí no jornal, o Brasil usa 1 bilhão de suas reservas internacionais para tentar controlar a alta do dólar. Isso é uma política cambial. O Banco Central usa para tentar controlar essas variações do dólar. Política comercial, incentivos à exportação com instrumentos fiscais e de crédito, ou seja, eu vou financiar o meu exportador, eu vou emprestar dinheiro para o meu exportador para que ele possa exportar mais, eu vou emprestar dinheiro para ele, eu vou diminuir os impostos para estimular a exportação. Política de renda, relacionadas à distribuição de rendas através dos salários, porém essas políticas de renda aqui no Brasil, elas tendem a favorecer mais o capital do que o trabalhador. Querem um exemplo? Eu pago aí 30% do meu salário de imposto de renda. Um bilionário, ele não paga quase nada de imposto. Existe uma previsão legal na Constituição Federal de haver uma tributação das grandes fortunas. Porém, o governo nenhum mexe com os ricos. Ele não tem interesse em fazer isso. Mas está na Constituição. A Constituição diz que as grandes fortunas deveriam ser tributadas, mas elas não são. Proporcionalmente, nós pobres, nós pagamos muito mais impostos do que os ricos. Muito mais mesmo. Imagina o seguinte, tu compra 1 quilo de arroz, tu paga lá 30% de imposto. Paga lá, se o quilo do arroz for R$ 10, tu vai pagar R$ 3 de imposto. Se o Neymar comprar 1 quilo de arroz, ele também vai pagar o mesmo imposto que tu, R$ 3. E quanto ganha o Neymar e quanto você ganha? Então você está pagando muito mais imposto do que o Neymar. Porque R$ 3 no teu salário representa muito mais dinheiro do que R$ 3 no salário do Neymar. A crise de 1929, ela foi uma mola propulsora para se começar a estudar a macroeconomia. Na época, a nação americana ela era nação mais rica, ela já era a nação mais rica. Mas, em 1933, os Estados Unidos chegou a ter 13 milhões de desempregados. E a produção industrial deles caiu 30% em relação ao que era lá em 29.
Então, a produção deles caiu muito. Outro fato histórico que ensejou, que a gente pode falar sobre a questão da macroeconomia, foi a crise de 2008, lá do banco Lehman Brothers. Eu não sei se vocês lembram da tal da bolha imobiliária lá dos Estados Unidos. Como é que foi essa bolha, professor? Me explica aí. Essa bolha é o seguinte, gente. Se você ganhasse um salário mínimo aqui no Brasil é dose, né? Mas tu ganha o salário mínimo. Aí tu ganha o salário mínimo, tu vai lá nos Estados Unidos, lá em 2008, 2007, tu ia lá no banco Lehman Brothers, olha, eu quero comprar essa mansão de 6 milhões. E quanto que tu ganha? Eu ganho um salário mínimo. Aí eles iam lá, mexiam os pauzinhos. Não, nós vamos financiar essa casa para ti. Tu vai comprar essa casa de 6 milhões ganhando salário mínimo. Aí o cara pagava a primeira parcela, pagava a segunda. Quando chegava na terceira, ele já não conseguia mais pagar. E aí chegou num ponto lá nos Estados Unidos que muita gente não conseguiu mais pagar, porque essa análise de crédito, essa análise financeira, ela era muito mal feita. O banco estava interessado em liberar o crédito, em vender casa, em fazer dinheiro girar, mas ele não estava preocupado com a qualidade do crédito, não estava preocupado se as pessoas iriam ter condições de pagar essas parcelas. Em 2009, nós tivemos a crise da dívida soberana europeia. Alguns países aí como Portugal, Grécia, Espanha, Itália, Irlanda, eles estavam com uma dívida muito maior do que o PIB deles, 130% lá do PIB. E o que acontece? Os investidores internacionais vendo aquilo, eles perceberam que era algo que poderia quebrar a economia como um todo. Isso repercutiu até nos Estados Unidos. Porque apesar dos Estados Unidos ser muito rico, mas os Estados Unidos ele empresta muito dinheiro, ele gera muitos títulos. Não sei se vocês lembram lá do vídeo que nós vimos lá dos títulos da dívida pública. E aí isso repercutiu até lá nos Estados Unidos. Houve até uma redução da nota de crédito. Ou seja, os Estados Unidos não foi considerado um tão bom pagador como ele era considerado. Então foi uma crise meio forte. Fracos resultados aliados à má gestão dos países, eles são capazes de afundar uma economia e mergulhar o país numa crise econômica. No Brasil, o Banco Central ele é responsável por controlar a quantidade de dinheiro da economia, como eu já tinha dito para vocês. Querem um exemplo disso? Um dos países, a maior reserva de petróleo do mundo, fica onde, gente? Ah, lá na Arábia Saudita, professor. Não. Fica aqui na América do Sul, lá na Venezuela, por incrível que pareça. Porém, uma má gestão, seguida seguida de um golpe de Estado, onde o Maduro tomou o poder à força e não quer mais largar. Uma série de fatores negativos gerou essa crise toda que acontece na Venezuela e transformou o país, um dos países mais ricos do mundo, num país miserável. Agregados econômicos, como a alta do dólar, escassez de um produto, os juros altos, são capazes de reduzir a produção ou o consumo, diminuindo a circulação de dinheiro, causando uma alteração no crédito. Como eu já tinha falado para vocês, os agregados econômicos é a soma das demandas e das ofertas de um país. E eles são capazes de derrubar uma economia, certo? E ele serve de alicerce para o cálculo do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas de uma nação. A inflação, ela é uma vilã para qualquer economia. Os governos, eles usam as políticas fiscais e monetárias para tentar controlar a inflação. É aquele processo que eu já tinha dito para vocês anteriormente. Eu aumento os impostos, eu aumento os juros, usando as políticas fiscais e monetárias para tentar controlar o processo inflacionário. Porém, quando eu aumento os impostos e aumento a taxa de juros, eu favoreço o desemprego. Porque se os juros está alto, fica mais caro para o empresário pegar crédito, e aí ele não vai contratar ninguém. Se eu aumento os impostos, fica mais caro para o empresário produzir, eu também não vou contratar ninguém. Ou seja,
o remédio mais amargo do controle da inflação é o desemprego. As importações e exportações, elas são contabilizadas na balança comercial. É aquilo que eu disse para vocês. Quando nós exportamos mais do que importamos, nós temos um superávit, certo? E quando nós importamos mais do que exportamos, nós temos um déficit. No segundo caso, isso afeta o crédito, pois isso quer dizer que saiu mais moeda estrangeira do que entrou no nosso país. Gastos ou despesas governamentais são responsáveis pelo funcionamento da máquina pública. A macroeconomia também estuda isso. Ela estuda como que estão os gastos do governo. Será que o governo está sendo responsável nos seus gastos ou irresponsável? Isso também faz parte dos estudos da macroeconomia. Nós vamos relembrar alguns pensadores, alguns vocês já ouviram falar, outros não, que começaram aí os estudos aí da macroeconomia. O Adam Smith, lá de 1723 a 1790, que ele defendia lá a não intervenção do Estado na economia. O Davi Ricardo, que estudou a formação do valor do preço dos produtos, sendo que o preço seria o valor acrescido da utilidade percebida pelo cliente. Ou seja, o preço não é só relacionado a quanto o empresário gasta, mas sim o valor que o cliente percebe. Por exemplo, o iPhone, aí tu vê iPhone de 10 mil reais, 12 mil reais, é o valor que é percebido pelo cliente. Com certeza a Apple não gasta 10 mil, 8 mil reais para produzir um iPhone que ela vende por 10. Ela gasta muito menos. Porém, o valor percebido pelo cliente é que ele custa 10 mil. Thomas Malthus, ele desenvolveu estudos sobre o crescimento da população e a sua relação com a produção de alimentos. Ele dizia aí que a população crescia e a produção de alimentos também. Jean-Baptiste Say, segundo ele, não haveria superprodução, porque tudo que fosse produzido ia ser vendido. Por isso que aconteceu a crise de 29. Eu acho que alguém ouviu demais. O Jean-Baptiste Say produziram demais, porém não tinham para quem vender. Karl Marx, que criou a teoria da mais-valia, que nós já vimos na aula passada. A partir das ideias deles surgiram os países socialistas. Alfred Marshall, ele criou as ideias do custo e do lucro marginal. John Keynes criou a teoria lá do keynesiana, que é aquela teoria da intervenção do Estado, consumo, investimento, gasto do governo, exportação. Algumas definições da macroeconomia, para a gente já finalizar essa aula. O que é a macroeconomia? O estudo da economia nacional, não só nacional, como internacional, como da economia como um todo. A macroeconomia, ela estabelece as relações entre grandes agregados econômicos, permitindo compreender as interações relevantes. Não se preocupa com aspectos de curto prazo. Ela não está preocupada com desemprego, ela está preocupada com a geração de empregos e rendas. E ela possui metas como o aumento do nível de empregos, estabilização dos preços, distribuição de renda e crescimento da economia, tendo seus objetivos principais crescimento econômico, pleno emprego, estabilidade de preço e controle da inflação. Finalizando, falando lá da farinha Tapajós, nós temos que, mesmo que a empresa esteja consolidada, ela sofre sim influências externas, tais como a escassez do trigo em outros países. Ela pode afetar a produção nacional. Imaginemos o seguinte, dá uma seca muito grande lá na Argentina, e aí a produção lá da farinha deles diminui. Lá na Argentina, diferente do Brasil, o governo interfere sim. Se houver uma diminuição muito grande lá na produção, o governo não vai deixar os produtores exportar tanto, para poder atender o mercado interno. Isso acaba elevando o preço no mercado brasileiro, porque se diminui a quantidade que nós importamos, consequentemente vai ficar mais caro. E diminui o consumo interno do pão. Se está mais caro o pão, vou comprar menos. Aumenta o desemprego, porque a farinha de Tapajós ela vai vender menos. E vai aumentar também o gasto do governo com seguro-desemprego. Em suma,
Senhoras e senhores, sobre a introdução à macroeconomia. Ela é decisiva na vida de todos nós. É o tal do efeito borboleta lá, um bater de asa lá de uma borboleta lá na China, ela é capaz de causar um tsunami em um determinado país do outro lado do mundo. Correto? Pergunta a vocês. Tiveram um bom entendimento? Entenderam bem aí o que é a macroeconomia? Vou interromper a gravação agora e a gente vai falar um pouquinho e eu vou fazer algumas cobranças para vocês.